O poder da ação. Paulo Vieira. Crença do fazer ou crença de capacidade. A crença de capacidade é determinada pelo que você acredita ser capaz de fazer ou de aprender a fazer. É essa estrutura de crença que dita seu potencial de realização. No entanto, veja bem, ela dita apenas o potencial de realização, pois a realização propriamente dita é determinada pela combinação da crença de identidade e da crença de capacidade. Para explicar melhor, cito o caso de uma cliente de coaching que tive anos atrás, que era muito inteligente e com um currículo invejável, no qual sua menor nota em toda a faculdade de Direito foi 9. Uma profissional organizada, meticulosa e cumpridora de prazos. No entanto, não se achava capaz de enfrentar outro advogado em uma audiência, de forma que ela sempre buscava um acordo amigável, algo que nem sempre era o ideal para seus clientes. Ela buscava teses implacáveis do direito, achava jurisprudências infalíveis e sempre estava pronta para vencer, mas nunca se sentia capaz do embate direto com outros advogados ou de ser confrontada por um juiz. Isso fez com que ela ajudasse seus 3 colegas advogados a se tornarem sócios do escritório de advocacia. E ela, conhecidamente com muito mais potencial, porém não a mais capaz, acabou ficando de plateia em cada uma das cerimônias de empossamento dos 3 novos sócios alavancados por ela. Observando esse caso, percebemos com clareza que a crença de identidade não é suficiente para garantir o sucesso profissional. Não basta ela se ver como uma pessoa inteligente, valorosa, honesta, dedicada, comprometida. A minha cliente precisava também desenvolver crenças de capacidade de falar em público, de enfrentar outros advogados e pleitear com um juiz as sentenças que defendia. Durante o processo de coaching, redirecionei meu trabalho na reprogramação das crenças específicas de capacidade de que ela precisava. E, de forma rápida, ela passou a enfrentar as situações de confronto direto que, desde a infância, aprendeu a evitar. A propósito, ela se tornou sócia no mesmo escritório 5 meses depois de ter iniciado nosso trabalho de coaching. Crença do ter ou crença de merecimento. O terceiro e último nível é o ter. A crença de merecimento que ocupa o topo da pirâmide das crenças que formam o indivíduo. Meus estudos confirmam que, quando temos a crença de identidade forte, adequada e alinhada com a crença de capacidade, naturalmente passamos a construir a crença de merecimento. É certo que a base do nosso nível de merecimento foi programada ainda na infância, mediante o tratamento e as experiências recebidas por pai e mãe, ou pais substitutos, tanto quanto a crença de identidade e a crença de capacidade. Pessoas com um baixo nível de merecimento possuem o terrível vício de autossabotagem.
Afinal, por que vão viver boas experiências se dentro delas existe uma crença que diz que não merecem tanto? Dessa forma, sempre que a vida melhora, elas esbarram no limite máximo de merecimento e então surgem comportamentos, ações ou atitudes sabotadoras, e os ganhos e conquistas vão por água abaixo. Quando essas pessoas com baixo nível de merecimento recebem alguma coisa boa, elas falam: não precisava. Quando alguém as elogia, elas dizem: o que é isso? São seus olhos. Para a maioria das pessoas, é difícil receber até um simples elogio. Porém, mais difícil ainda é ter grandes vitórias. Esse aprendizado de que não merecemos coisas boas é um limitador, como um teto rebaixado que nos impede de levantar a cabeça dentro da própria casa, fazendo com que a pessoa busque prosperar e, quando começa a ter algum tipo de sucesso, ela bate a cabeça no teto e então começa a se sabotar, perde o emprego, destrói o casamento com as próprias mãos, quebra a empresa para então começar tudo de novo. Quem você conhece que, quando está tendo sucesso em qualquer área da vida, se sabota, perde o que ganhou ou conquistou e recomeça uma nova batalha para reconquistar e vive tudo de novo? As três maiores características de uma pessoa com crenças de não merecimento são: perder, não terminar o que começou e depois de tudo isso, recomeçar. Paulo Vieira. Algumas pessoas, por terem sucesso em uma área da vida, acham que são prósperas e merecedoras. Sim, são prósperas e merecedoras de sucesso naquela área. Contudo, existem outras áreas que definem e complementam quem somos. Sou rica, porém, sou feliz? Sou saudável, porém, sou bem-sucedido? Olhando por esse prisma, a pessoa pode ter conquistado um casamento maravilhoso e uma péssima saúde. Pode possuir muitos bens, porém, uma família desajustada. Dessa forma, a crença de não merecimento pode tanto ser generalizada e afetar todas as áreas da vida, como pode atingir somente uma ou outra área. Certamente, o meu ideal e desejo é construir crença de merecimento em todas as áreas da vida. Mas como? Você deve estar se perguntando. Vamos lá. Crenças infantis. Como construí-las e refazê-las. Andrei, um menino de 12 anos, foi achado correndo sem roupa em uma região remota da Sibéria em 2004, onde a temperatura chega a menos 40 graus. Vitor foi encontrado por caçadores na floresta de Aveyron, na França, com 23 cicatrizes de mordidas pelo corpo. E as meninas Kamala, com 8 anos, e Amala, com 1 ano e meio, foram encontradas nas florestas da Índia em 1920. O que une as histórias de Andrei Toustic, Vitor de Eveiron e as meninas Kamala e Amala? Todos os 4 viveram em total isolamento humano e foram adotados e criados por animais selvagens desde muito cedo.
a maioria antes dos 2 anos. Todos tinham comportamentos selvagens, trotavam e se locomoviam sobre as pernas e os braços, como quadrúpedes. Farejavam tudo o que comiam, roíam os alimentos, comiam carne crua, raízes e frutas. Não usavam roupas e não falavam, apenas emitiam sons guturais. As meninas morreram 1 ano depois de saírem da selva, pela dificuldade de adaptação à vida civilizada. Já o menino lobo da Rússia fugiu. Suspeita-se que ambientalistas o levaram de volta para as frias montanhas da Sibéria, antes que morresse ou virasse objeto de pesquisa. E Vitor de Aveyron morreu aos 40 anos, sem ter se socializado ou criado vínculos sociais humanos. Contudo, esses não são os únicos relatos comprovados de crianças criadas por animais. São dezenas em toda a literatura, e o resultado é sempre o mesmo. Crianças ou jovens que vivem perfeitamente como animais nas florestas e desprovidos de condições de se adaptar aos padrões sociais humanos. Trago aqui o caso das crianças selvagens para que fique claro que nosso lado humano, as emoções, a sociabilidade, os comportamentos, a moral, a ética, os valores e tudo o mais que um indivíduo é e se torna capaz de fazer, vem do aprendizado de tudo o que ele viveu, ouviu e sentiu, principalmente ao longo da infância. Por isso, são os pais e o ambiente do lar que farão toda a diferença na vida futura da criança. Dentro dessa perspectiva, é comum a pergunta: outros ambientes, como colégio e bairro, não são importantes? Sim, são importantes. Porém, esses ambientes são apenas o reflexo das crenças dos pais, no contexto de quem eles são, do que podem e possuem ser, fazer e ter. E, fundamentalmente, pais emocionalmente hábeis em educar seus filhos formarão filhos capazes e vencedores, não importando o meio em que estes vivem. E se o pai está ou vive em um ambiente caótico, é porque suas crenças o atraíram ou produziram esse ambiente de caos. A quase totalidade do que as crianças selváticas vivenciaram foi uma forma selvagem de se comunicar, pensar e sentir. E baseada nos estímulos que receberam, o único sistema de crenças que elas aprenderam foi como se alimentar e sobreviver na selva, como seus pares, pais adotivos e professores, as feras. O que vou tratar daqui em diante é como estímulos domésticos podem produzir tanto seres humanos fartos, felizes e socialmente harmônicos, como verdadeiros animais alfabetizados, infelizes, escassos e socialmente desajustados. Um estudo com mais de 17 mil pessoas, quase todas da classe média e com boas condições financeiras, conduzidos por uma equipe multidisciplinar formada pelos médicos Dr. Vince Felitti e Dr. Bob Anda, do Centro de Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, em 1998, e depois seguido por mais 57 publicações até 2011,
e divulgado amplamente pela doutora Nadine Burke, mostra que abuso físico, abuso sexual, assédio moral e emocional, negligência de cuidado e de afeto, como também presenciar no ambiente doméstico violência, abandono, discórdia e divórcio dos pais, dependência química de membros da família e suas consequências produzem prejuízos avassaladores desde muito cedo, que acompanharão o indivíduo por toda a vida adulta, ou até que ele consiga reprogramar suas crenças e diminuir ou desfazer os efeitos das experiências adversas na infância. São 3 os tipos de prejuízos causados por essas experiências, que se manifestam desde muito cedo e que repercutirão pela vida adulta. Primeira, problemas e doenças físicas. Segunda, problemas e doenças emocionais. Terceira, problemas sociais e de comportamento. Em palestras em que fala sobre a pesquisa, a doutora Nadine mostra que 7 em cada 10 mortes no mundo ocidental é provocada pelos efeitos das experiências adversas na infância. ACES, abreviação da tradução em inglês. Contudo, não para por aí. Ela mostra, através de muitas pesquisas, que quanto mais episódios de adversidades na infância, mais deficiente será o sistema imunológico ao longo da vida, deixando as pessoas suscetíveis a mais simples gripe ou infecção. As pesquisas confirmam também sua experiência prática de médica pediatra, que mostra que episódios de ACE afetam o sistema hormonal humano, causando as mais variadas doenças e disfunções endócrinas. Com o avançar das pesquisas, viu-se que ACEs chegam a mais do que triplicar as chances de ter AVC ou infarto do miocárdio. E quando acharam que já haviam descoberto todos os resultados que acometiam as pessoas que passaram por esses episódios, descobriram ainda que crianças expostas a episódios variados e constantes de ACEs possuem 3 vezes mais chances de ter câncer do que uma pessoa sem tantos episódios. Crianças que foram expostas a episódios frequentes e variados de ACEs tiveram as chances de cometer suicídio aumentada em mais de 12 vezes. E tudo isso sem contar a disposição triplicada ao uso de drogas e ao tabagismo, como também delinquência, crime e desajuste social. Uma explicação neurocientífica simples. Quando uma criança é exposta a uma situação real ou imaginária de risco, seu hipotálamo manda um sinal para a glândula pituitária que, por sua vez, estimula a glândula adrenal, que libera adrenalina, cortisol. Com isso, essa pequena criança está pronta para fugir ou atacar o lobo que a ameaça. Afinal, com essas moléculas de emoção, a criança terá batimentos cardíacos mais fortes, bombeando sangue para as extremidades, dando força e explosão muscular, como também terá seus reflexos ampliados e não sentirá tanta dor caso receba algum golpe.
Essa transformação química seria muito necessária se essa criança estivesse tendo de enfrentar de fato outros animais na floresta. O aprendizado disfuncional que deixou essa criança viciada e dependente química das MDS, que combinam adrenalina e cortisol, e baixos níveis de serotonina e de endorfina, foi um lobo perigoso, ameaça, que todas as noites chegava na casa dela, restando-lhe fugir, congelar ou atacar. O que deveria ser um sistema de adaptação para enfrentar uma ameaça foi repetido tantas e tantas vezes durante a infância dessa criança e deixou de ser uma adaptação para enfrentar a ameaça e se tornou um vício na própria adversidade e em suas moléculas de emoção. As crianças são especialmente sensíveis às experiências adversas traumáticas, não só pelo fato de que seu cérebro está em plena formação, como também porque é até os 12 anos que a plasticidade neural é muito farta e fácil de acontecer. E são justamente essas moléculas de emoção, boas ou ruins, que se tornarão os vícios ou as virtudes da criança no futuro. E como elas viveram, ouviram e sentiram essas experiências, será muito fácil para elas reproduzir esses ambientes, essas circunstâncias e essas MDES quando forem adultas. Essas experiências de adversidades na infância não apenas adulteram e prejudicam o cérebro do adulto, como também alteram o sistema imunológico, sistema hormonal e ainda alteram a estrutura do DNA, ativando ou não o cromossomo através dos gatilhos genéticos. Pelo amor de Deus, me diz que não é o seu carro nesse vídeo! E se fosse, você tem seguro? Se ainda não tem, tenho uma ótima notícia para te dar. Comenta nesse vídeo aí e faça já uma cotação e contrate o seguro do seu carro agora! Proteja seu carro. Seguro simples e justo para seu veículo. Seguro total para furto, roubo, colisão e vidros. Pagamento de até 100% da tabela FIPE. Assistência 24 horas. Reboque de até 400 km. Táxi ou carro particular. Hotel para até 5 pessoas, os ocupantes do veículo. Carro reserva por 7 dias. Chaveiro. Troca de pneu. Pane elétrica, mecânica ou seca. Suporte pelo próprio aplicativo. Rastreamento veicular. Franquia reduzida a partir de 5% do valor da tabela FIPE do veículo ou a partir de R$ 2.500. Pagamentos. Sem consulta ao SPC e Serasa. Parcelamento em até 12 vezes sem juros, com desconto de 10% à vista. Plano recorrente, onde você paga parcelado e não compromete seu limite do cartão de crédito. É debitado as parcelas todos os meses. Programa de indicação, para quem fecha no plano recorrente. Oferece 10% de desconto por cliente indicado em seu plano. Pagamento seguro. Seus dados estão protegidos. Informações. Aceitamos carros fabricados a partir de 1986. A Love é uma plataforma digital de seguros, regulamentada pela SUSEP. Asseguramos também carro de entrega, carro de aplicativo,
carros de leilão, táxi, PCD, carros rebaixados, carros sinistrados, recuperados e carros elétricos. Não importa quem dirige o carro, desde que tenha CNH, o seu carro está assegurado. Não fazemos análise de perfil do condutor nem do veículo. Se o seu carro não for recuperado em 30 dias, a Love paga até 100% da tabela FIPE do valor contratado, após os trâmites de envio de documentos pelo aplicativo. Temos um processo online, que fica tudo pronto em minutos, pelo aplicativo Love, e seu veículo protegido em até 24 horas. A Love está presente em mais de 4.000 cidades em todos os estados do Brasil. Atenção motoristas de aplicativo, Uber 99, BlaBlaCar e etc. 10 motivos para você escolher a Love para assegurar seu veículo. Pagamento de até 100% da tabela FIPE para carros de aplicativos e táxi. Sem análise de risco de localidade. Sem carência no acionamento para os serviços, exceto carro reserva. Consultar regras. Qualquer pessoa dirige seu carro, desde que habilitada. Asseguramos carros até o teto de R$150 mil. Atendimento pelo 0800 24 horas em todo o Brasil. Plano de indicação para zerar sua fatura, para quem contratar no plano recorrente. Aplicativo Love na palma da sua mão. Sem custo para vistoria. Fotos feitas pelo cliente, de maneira super prática e fácil. Pagamento de até 100% da tabela FIPE para veículos gás natural. Venha fazer parte dessa revolução digital de seguro automotivo com a gente. Consulte nossos planos personalizados. Com certeza encontraremos um que caiba na sua necessidade. Me siga nas redes sociais, @Luciene Executiva Love Seguros, ou mande mensagem pelo WhatsApp, mais 55 32 9 91 86 17 52. E se isso acontecesse com você? O caminhão tá passando, de boa, o caminhão passou. Ó, esse aí passou, esse aí passou. Ó, só que agora vai engastanhar no carro. Lado direito, lá do outro lado. Pum, já deu um toquinho. Meu Deus. Entrou no vidro, pum. O cara sentiu que bateu, ele falou, vou embora. O carro falou, vou junto. Ó, dá uma olhada. Flagrante impressionante em São Paulo, Zona Leste. O motorista tenta passar com o caminhão pela rua Arthur Mendonça, bairro do Tatuapé. Olha a imagem, a rua estreita, carros estacionados dos dois lados. O que está acontecendo aí? O cara quer ir embora. O caminhão vai puxar, quase capotou o carro, tirou as rodas do chão. Olha isso. Aquela parte do para-choque entrou no carro, enroscou. O carro é arrastado. Sabe o que vai acontecer? O motorista vai descer agora. Repara no motorista descendo do caminhão, lá no alto do seu televisor, na parte branquinha da cabine. Lado esquerdo. Ainda tentou sair mais uma vez. Esse senhor aqui, ó, de cabelo branco, camiseta preta, correu lá e falou, ô, não vai não, porque você tá com o carro arrastado aí atrás, ó. Tá enroscado. Quê? Deixa eu ver. Ele vai descer, ó. Ó, lado esquerdo do seu televisor, ó. Sem camisa, descalço, derrubou um monte de coisa no chão, que eu nem sei o que é. Às vezes a gente fica pensando, pra que fazer seguro? Depois acaba se envolvendo com um acidente envolvendo terceiros. E agora? O que fazer? E se fosse o seu carro? Você tem recursos financeiros para cobrir as despesas? Já pensou em proteger o seu primeiro ou segundo bem mais precioso com o valor acessível que cabe no seu bolso? Acesse este link que está na linha digitável
lovi.com.br/14153. Aqui você vai arrastando a tela, você seleciona aqui o estado ao qual você reside, selecionei aqui Minas Gerais, carregou, seleciona veículo leve, picape, outros utilitários leves, de acordo com a categoria do seu veículo. Seleciona aqui o valor de tabela FIPE em qual o seu veículo se enquadra. Vou utilizar um intermediário aqui. Arrasta mais para baixo, você pode fazer a adesão à colisão completa, além do seguro furto e roubo. Protege também terceiros e acidente pessoal de passageiros, que é esse seguro APP que está descrito. Seguro vidros completo. Vai atualizando aqui para você o valor. Olha como está acessível. Clica em Contrate agora. Você vai preencher aqui agora os seus dados. Preenchidos os seus dados, você clica em Prosseguir. Clica aqui em Li e concordo com o contrato. Você pode inclusive clicar no link para você ler com mais detalhes. Preencher o dado do seu cartão de crédito. Esta maneira que eu selecionei é a mais interessante, pois ela é assinatura mensal, tipo recorrente, igual Netflix. Esta cobrança de adesão é cobrada só no momento da contratação. Depois, você vai pagar a mensalidade no valor de R$ 209,90, citando o exemplo inicial. Preencha os seus dados e clica em fazer o pagamento.